Olá, mulheres que acompanham o programa Mestras do Bem. Mulheres de Belo Horizonte, mulheres da Terceira Igreja, mulheres de todo o Brasil. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio do programa Mestras do Bem. No episódio de hoje, nós estaremos falando sobre família, nosso primeiro ministério. Tema tão bonito e tão importante para nós mulheres. E a nossa convidada de hoje é a Carmen Valentim. A Carmen é esposa, mãe de 3 filhos, é avó. Hoje ela é membro da 8ª Igreja Presbiteriana de Nova Lima. Gente, eu conheci a Carmen, na verdade, num curso online, Experiência do Lar, onde a Carmen falou com maestria sobre como honrar os maridos. Foi uma palavra muito edificante e eu fiquei encantada. Então, hoje a Carmen vai falar para nós aqui sobre família, nosso primeiro ministério. Fiquem agora, então, com a nossa convidada. Seja bem-vinda, Carmen, ao programa Mestras do Bem. Olá, que alegria estar um tempo junto aqui com vocês para compartilharmos algumas coisas da Palavra de Deus. E eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre nós nesse tempo que vamos passar aqui meditando em um tema tão importante, família, nosso primeiro ministério. Esse tempo tão importante que vamos meditar sobre isso, claro que vamos buscar alguma coisa na Palavra de Deus. Por que primeiro ministério, família? O que é ministério? Ministério é uma função, uma tarefa, uma obra, um serviço. E esse tema, família, nosso primeiro ministério, nosso de quem? De todos nós que formamos uma família, não é? Então, se cada membro da família tem uma tarefa, tem uma missão, um serviço, uma obra particular, por que a família deve ocupar o primeiro lugar? Porque família deve ser o nosso primeiro ministério, a nossa primeira função, a nossa primeira tarefa, a nossa primeira atividade. Sem dúvida, porque a família é a ideia do Pai, não é? Criação de Deus, invenção dele, uma coisa tão preciosa desde o princípio, quando Deus criou um homem e disse: um homem vai se unir a uma mulher, não é? Essa é a ideologia de Gênesis. E se Deus der filhos a este casal, então toda essa família vai aprender a viver conforme a palavra de Deus, tendo família como primeiro ministério. Como então a gente pode agir para que a família ocupe esse primeiro lugar, seja a nossa primeira função, a nossa primeira preocupação? Eu quero ler uma história para nós meditarmos juntos. À medida que formos lendo, vamos descobrindo algumas coisas que podemos fazer como família para que ela seja o nosso primeiro ministério. Eu tirei alguns trechos do 2º livro dos Reis, dos capítulos 22 e 23. Eu transcrevi e vou ler agora para vocês essa história. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor aprova, sem desviar-se nem para a direita, nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou seu secretário ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida ao templo do Senhor. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. Apesar de jovem, esse rei Josias foi incomodado, com certeza Deus tocou no coração dele, para ele fazer uma reforma, uma limpeza, uma faxina, para restaurar o templo do Senhor que estava ali abandonado, sem ser usado. Então ele organizou tudo e o seu secretário
tomava essas providências. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário, quando este foi dar o recado do rei: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. Ele entregou a Safã, o secretário, que o leu. Então o secretário voltou ao rei e lhe informou. O sacerdote Ilquias entregou-me um livro e o leu para o rei. Assim que o rei ouviu as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes e deu estas ordens ao sacerdote Ilquias, ao secretário e outros auxiliares reais: vão consultar o Senhor por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser grande, pois nossos antepassados não obedeceram às palavras deste livro, nem agiram de acordo com tudo que nele está escrito a nosso respeito. Foram falar com a profetisa Hulda, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: digam ao homem que os enviou a mim: eu vou trazer desgraça sobre este lugar e sobre seus habitantes, tudo o que está escrito no livro da lei que o rei de Judá leu. Porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando-me a ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante do Senhor ao ouvir o que falei contra este lugar e contra os seus habitantes, que seriam arrasados e amaldiçoados, e porque você rasgou as suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. A profetisa Hulda, usada por Deus, mandou esse recado para o rei Josias: eu te ouvi, e você vai governar, vai morrer, vai ser sepultado e não verá isso que eu vou fazer. Essa destruição será feita depois da sua morte. Então, o rei convocou todas as autoridades de Judá e Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os profetas, todo o povo, dos mais simples aos mais importantes. Para todos, o rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança que havia sido encontrado no templo do Senhor. O rei Josias ouviu a leitura do livro, leu, ficou contrito, rasgou suas vestes, se entristeceu, ficou preocupado, mandou consultar ao Senhor, porque ele reconheceu que essas palavras não estavam sendo obedecidas. E ele conclamou todo o povo, dos mais simples aos mais importantes, porque queria que todos ouvissem essas instruções. O rei, na presença do Senhor, fez uma aliança, comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma aos seus mandamentos, seus preceitos e seus decretos, confirmando assim as palavras da aliança escritas naquele livro. Então todo o povo se comprometeu com a aliança. Olha, o rei renovou uma aliança com o Senhor, dizendo: Senhor, a partir de agora nós vamos cumprir todos esses preceitos. E levou o povo a fazer essa aliança com Deus também. A importância de um líder: encontrar o livro, ler o livro e conclamar aqueles que o seguem a obedecer os preceitos do livro. O rei deu ordens que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal, para a deusa Azerá e para todos os exércitos celestes. Ele os queimou fora de Jerusalém e eliminou os sacerdotes pagãos de Jerusalém. Também mandou levar o poste sagrado do templo do Senhor para fora de Jerusalém para ser queimado e reduzido a cinzas. Também derrubou as acomodações dos prostitutos cultuais que ficavam no templo do Senhor. Josias derrubou os altares idólatras junto às portas, de modo que ninguém mais pudesse usá-los para queimar seu filho ou sua filha em sacrifício ao deus Moloque. Derrubou os altares que os seus antecessores haviam erguido, os quais Salomão, rei de Israel, havia construído.
Josias também mandou sacrificar todos os sacerdotes daqueles altares idólatras. Além disso, Josias eliminou os médiuns, os espíritas, os ídolos da família e todas as outras coisas repugnantes que havia em Judá e em Jerusalém. Ele fez isto para cumprir as exigências da lei escritas no livro que o sacerdote Uquias havia encontrado no templo do Senhor. Essa história nos ensina tanto, não é, queridos? Tão jovem, não é a idade que determina. O rei Josias, ao encontrar o livro, não é? Os seus funcionários encontraram, leram para ele. Quando ele leu as palavras deste livro da lei, quando ele viu que os preceitos não estavam sendo obedecidos, imediatamente ele fez uma aliança, conclamou o povo e prometeu a Deus que iria obedecer a partir daí. Não foi só essa atitude que ele tomou, todas essas atitudes que eu li, que ele mandou queimar todos os altares, os prostitutos cultuais, destruiu os idólatras, todos os altares onde filhos e filhas eram oferecidos a reis, ao deus Moloque, queimados. Então, Josias tomou atitudes, decidiu fazer isso. Não foi uma coisa fácil, certamente não foi. Certamente ele teve oposição, teve críticas, mas ele se decidiu a obedecer o que estava no livro da lei. E esse é o segredo para a família ser o primeiro ministério. Primeiro é a gente encontrar o livro. Quem sabe ele está perdido dentro da nossa casa. Segundo é pegar esse livro e ler, estudar, descobrir os preceitos, meditar, falar dele, memorizar e obedecer. Podemos ter a certeza que Deus nunca nos encarrega de uma tarefa sem nos mostrar como vamos cumpri-la de modo eficiente, de maneira eficaz. Deus quer que a sua mensagem, a sua palavra seja transmitida de geração a geração, de pai para filho. E isso vai ser com a família. Por isso, a família deve ser o primeiro ministério. O que o rei Josias fez é o segredo para nós exercermos com excelência o trabalho na família. Achar o livro e não perder mais. Ler e meditar e obedecer. Por quê? Porque o livro, a palavra de Deus, é o nosso manual de instruções. Não é? O nosso Criador deixou um manual de instruções para o nosso bem viver, nosso relacionamento, pais e filhos, marido e mulher, filhos para com pais. Tudo tem aí na Bíblia para nós, ao nosso dispor. Existem alguns relatos na Bíblia e nós vamos comentar 3 que falam sobre isso. O primeiro deles é quando Paulo, o apóstolo Paulo, escreveu a sua segunda carta para o discípulo Timóteo, está no capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Paulo escreveu dizendo: estou orando por você e me lembrando da tua fé inabalável, que primeiro habitou na tua Voloide e na tua mãe Eunice. Olha que maravilha! Ele citou uma avó e uma mãe. Isso pode nos levar a crer certamente. Quando Timóteo estava crescendo, desde criança, ele foi ensinado na palavra, ele foi discipulado pela mamãe. A Bíblia não fala do pai, mas certamente deve ter tido um pai também, não é? Escola bíblica, estudos bíblicos semanais nas casas ou nas igrejas são essenciais. Eles devem continuar, mas nada supera o ensino da palavra no lar. Nada deve substituir. Primeiro deve ser ensinado no lar. Um outro exemplo, o segundo, é Moisés em seu discurso, dando as instruções no capítulo 6 de Deuteronômio. Que guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho. Percebem como vai passando de geração em geração? Todos os dias da tua vida. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Então Moisés ensinou todos os preceitos e falou: primeiro essas palavras vão estar no seu coração. Você vai ensinar para o teu filho, o seu filho vai ensinar para o filho dele e assim por diante. E aí Moisés nos ensina 5 maneiras de fazermos isso. Então ele diz assim: essas palavras primeiro vão estar no seu coração. Então pais, mães precisam ter a palavra de Deus no coração. Daí o nosso momento de buscar a Deus, ler a palavra, ter intimidade. Depois Moisés disse assim: você vai ensinar isso aos seus filhos, você vai inculcar
colocar na mente dos seus filhos. É uma coisa que demanda esforço, tempo, disciplina. Precisamos fazer essa escolha, não é? Tem que ser prioridade. Em algumas casas, a prioridade são outras coisas. Por exemplo, um videogame, um filme, um jogo de futebol, tantas coisas que não são erradas, são legítimas. Elas só não devem ocupar o primeiro lugar, né? Elas podem vir se sobrar o tempo. O primeiro tempo deve ser do estudo da palavra de Deus, porque a palavra de Deus vai orientar todas essas outras atividades, não é? Então Moisés diz assim, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás primeiro assentado, depois andando pelo caminho. Assentado quer dizer parado, andando em movimento. Assentado quer dizer separa um tempo ao redor da mesa, ou no sofá, ou na cama, para ler a palavra, para meditar, para falar dela, para memorizar, para ensinar os filhos, a família toda. Então assenta, separa um tempo para isso. Cada família vai escolher um horário, um lugar, como que vai ser feito. Se os filhos são mais velhos, cada dia um pode tomar a liderança e preparar uma meditação, uma oração. É um tempo de comunhão ao redor da palavra. Andando pelo caminho, pode ser andando, começando dentro de casa, depois fora. Se eu vou para a cozinha, se eu estou varrendo a casa, arrumando a cama, que bom que Deus me deu uma cama, deu um lençol, um cobertor, tem água para a gente tomar banho. Estou na cozinha preparando o almoço, olha aqui uma maçã, que coisa gostosa, posso sentir o cheiro, o sabor, isso é presente de Deus, não é? Tem um fogão, tem gás, tem tudo para a gente poder fazer uma comida boa. Então, é aproveitar essas oportunidades em todas as atividades. Andando é quando você sai de casa também, você vai levar o filho para a aula, para o inglês, para o futebol, para a natação, para o dentista, para o médico, enquanto vai no carro, no metrô, na bicicleta ou a pé, ou de ônibus. Você vai falando para o seu filho, aproveita as oportunidades do meio de transporte, do cuidado de Deus, do livramento. Se acontece alguma coisa, como que Deus não perde o controle, que Ele é soberano? Não deixemos de aproveitar para falar da palavra. Em minha casa, sentado, andando pelo caminho, e Moisés continua, ao deitar-te, vamos orar antes de deitar, não fazer como pessoas que nem conhecem a Deus, que deitam e dormem simplesmente, mas agradecer. Ao levantar-te também, e por último, atar por sinal em tuas mãos, e te serão por frontal entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa. Então, como que eu posso atar na minha mão? Eu posso carregar um Novo Testamento no bolso, deixar uma Bíblia no carro, escrever versículos e pregar no banheiro, na porta da geladeira, na entrada da minha casa, na cabeceira da cama do meu filho. Cada semana troca, hoje nós vamos decorar esse, a semana que vem vai ser um outro. Sabe o que é, gente? É isso mesmo que vocês estão pensando aí. Nossa, a Carmen está falando que é pra gente saturar. É verdade, é um bombardeio de palavras de Deus. Sabe por quê? O nosso inimigo não dorme, ele anda rugindo ao derredor, procurando a quem possa tragar. O objetivo dele é roubar, matar e destruir. Então não há recreios, não há intervalos, não há férias, não há descanso. É realmente um bombardear da palavra de Deus. É saturar a família com a palavra de Deus, porque o mundo já está fazendo isso com outros ensinos tão diferentes da palavra de Deus. Por isso que tem que ser essa saturação, tem que ser. Eu lembro de uma vez, tão pequenininho, meu neto perguntou assim, vovó, você só sabe falar de Deus? Tudo que a gente vai conversar, você coloca Deus. E eu agradeci, falei, ai Senhor, que bom, eu quero que ele veja isso em mim. Sim, em tudo aproveita uma oportunidade. Até quando o menino cai e machuca, você aproveita essa oportunidade para mostrar o cuidado de Deus, o que Deus permite quando a gente tem um castigo, quando a gente é machucado, quando tem uma dor, o que a Bíblia fala sobre isso. A gente precisa aproveitar essas oportunidades para não dar brecha, meus queridos, porque o que o inimigo está esperando é uma brecha para entrar e destruir o nosso santuário de amor. Não vamos deixar. Observem essa tirinha da Mafalda, uma criança, uma tirinha que sai nos jornais aí seculares, não é coisa da Bíblia, mas ensina uma lição tão profunda. Ela chama mãe e a mãe responde, nada não, ela diz, só para saber se ainda tem uma boa palavra. Olha que coisa linda, eu gosto tanto dessa tirinha, ela me ensina tanto, ela me ajudou tanto quando as crianças ainda eram menores. Eu me lembro dela há tantos anos.
Filhos precisam de disciplina, de limites. Eles precisam saber que tem pai, ou que tem mãe, ou que tem os dois ali para orientar, para dar uma palavra boa de segurança. Mesmo que eles retruquem, mesmo que eles façam um bico, cara feia, que digam que não querem, que não gostam de obedecer. Gostam de obedecer, obedecer é chato. É chato sim para nós adultos também, porque nem sempre obedecer é segundo o que nós queremos. Vai sempre matar o nosso eu, não é? E por último, a narrativa de Jó. Escolhi um homem também, né? Eu falei de vovó Lloyd, de mamãe Eunice e agora do Jó. Capítulo 1, versos 1, 3 e 4. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Muito rico, teve 10 filhos, 7 homens e 3 moças. E eles iam às casas uns dos outros e faziam banquetes. Depois desses banquetes, Jó chamava seus filhos e os santificava. Gente, olha que coisa tremenda. Fico imaginando como que ele fazia isso. Quem sabe abraçava, colocava a mão sobre a cabeça deles, orava, perguntava o que vocês fizeram nesse banquete, depois que vocês beberam, alguém se desentendeu, levantava de madrugada e oferecia holocaustos segundo o número de todos os seus filhos, pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Gente, não era só de vez em quando, continuamente. Jó capítulo 1, verso 5. Jó oferecia holocaustos, 10 holocaustos, porque ele tinha 10 filhos. Continuamente orava por seus filhos, confessava os pecados deles, que talvez eles tivessem cometido. Nós estamos fazendo isso, vigiando, cuidando, amparando, cercando, blindando os nossos filhos, clamando pelo cuidado de Deus sobre eles? Que homem, não é? A história desse homem que nós conhecemos, que ao receber todas as más notícias sobre a morte dos seus 10 filhos, todos os seus bens destruídos, suas plantações, seus rebanhos, ele perdeu tudo, inclusive a sua saúde. E a Bíblia diz que quando ele recebeu todas essas más notícias, o que muitos de nós talvez faríamos era chorar, reclamar. A Bíblia diz que ele levantou-se, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça e lançou-se em terra e adorou. Acho isso uma maravilha. E ele disse o seguinte nessa adoração: nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Está em Jó, no capítulo 1, versos 20 e 21. Uma coisa tão difícil de fazer, fico imaginando. Jó não perdeu apenas a esposa, só todos os filhos e tudo ele perdeu. Mas ele adorou e disse essa frase aí: bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que dá força? De onde ele tirou essa confiança, essa firmeza, essa coragem para fazer isso? Do seu conhecimento de Deus, da sua intimidade com o Pai. Um homem que acordava de madrugada para clamar pelos filhos, para fazer holocaustos, para orar por eles. A esposa de Jó, talvez guiada pela lógica da vida, ainda disse assim: você ainda conserva a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre? Verso 9 do capítulo 2. E mesmo depois de ouvir isso, depois de todas as más notícias, a sua companheira ter falado essa frase, Jó consegue dizer: falas como qualquer louca? Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Só em Deus, só na intimidade com o Senhor e na palavra dele, a gente pode conseguir falar dessa forma e reagir dessa maneira. Pode ser que alguns de vocês que estão ouvindo, como Jó, ainda não tenham alguém na casa como companheiro ou companheira, alguém que ainda não esteja comprometido com a família, com o serviço para Deus, não é? E nem fazer da família o primeiro ministério. Eu quero te encorajar, não desanime, siga o exemplo de Jó, prossiga em sua integridade, como ele fez, não dando ouvidos ao que a mulher falava, que não era uma coisa que agradava a Deus. Isso tem que ser um estilo de vida. Isso vai absorver nosso tempo e nosso esforço para que a palavra de Deus seja prioridade e a nossa família seja o nosso primeiro ministério. E para encerrar, eu quero ler uma historinha muito bonita de um livro que chama Meu Filho, Meu Discípulo. E ela aconteceu entre a mamãe, Judite, e a filha, Melinda. E a historinha diz o seguinte: estávamos quase terminando de almoçar quando Melinda se ergueu para pegar algo e, ao voltar,
a sentar-se, derrubou o Nescau com o cotovelo, que se esparramou pela mesa, pelo assoalho e em nós duas. Não havia graça nenhuma. Enquanto eu limpava aquela sujeira, ralhava com minha filha. As palavras jorravam de minha boca sem parar e a todo volume. Mamãe, a senhora não está falando muito bonito. Ela se interpôs quando parei para respirar. Isso me deixou com mais raiva ainda. Finalmente, ela não aguentou mais e começou a chorar. Mamãe, eu sinto muito. Ela gaguejou em meio às lágrimas. Quando olhei para ela, meu coração se quebrou. Comecei a chorar também. Ela admitiu estar muito sentida. Isso não era nada comparado com o que sua mãe estava sentindo. Como eu queria apagar os 2 últimos minutos da minha vida, mas era tarde demais, o estrago já estava feito. E eu tinha em meus braços uma menininha muito ferida e emocionalmente arrasada. Meu bem, você não precisa se desculpar. Mamãe é quem estava errada. Eu sinto muito. Melinda, você me perdoa? Os cachinhos dos seus cabelos balançavam quando ela fez sim com a cabeça. Depois eu ganhei um abraço. Por fim eu disse, você não é a única que está triste comigo, Melinda. Quando eu ajo assim, Deus também fica triste. Ele nunca deixa de me amar, mas fica sentido quando eu sou má. Eu preciso orar para pedir perdão a Ele também. Você quer orar comigo? Os cachinhos balançavam novamente. Ela fechou os olhos enquanto eu confessava a minha fraqueza e os meus fracassos ao Pai Celestial. Você não pode imaginar o que aconteceu a seguir. Melinda orou e pediu a Jesus que a perdoasse por ter brigado na escola dominical. E domingo à noite na igreja, ela também pediu ao menino que a perdoasse. Não demorei muito a compreender o que Deus estava me ensinando. Às vezes, quando é necessário, Deus também pode usar nossos erros. Ele não pede que sejamos perfeitos. Ele só pede que a gente seja honesto. Mas quando eu erro, e esta não foi a única e nem será a última vez, há uma saída providenciada por Deus, através da qual eu encontro perdão e purificação. Então, eu lhe entrego os pedaços quebrados, e ele faz algo belo com todos aqueles cacos. Aleluia! Eu errei. Em qualquer língua, estas são as palavras mais difíceis de dizer, especialmente quando uma mulher crescida precisa dizê-las a uma criancinha. Essa história é muito impactante, não é? Quando a família é o primeiro ministério, algo precisa ir acontecendo naturalmente no nosso meio. Diálogo, respeito e perdão. Essa historinha nos fala de perdão. Tão simples, mas tão difícil às vezes para nós. Porque as nossas atitudes uns com os outros são pautadas nos ensinos bíblicos quando nós nos dedicamos a estudar a palavra de Deus. Obediência e sensatez, como Jesus nos ensina tão sabiamente em Mateus, no capítulo 7. Depois que ele concluiu o Sermão da Montanha, foram preceitos que deixaram uma multidão maravilhada, eu diria boquiaberta, não é o Sermão da Montanha? Jesus fala de 2 fundamentos e deixa bem claro que ele quer que seus ouvintes coloquem em prática o que ouvem. A parábola compara 2 formas de construir. O homem prudente constrói sua casa sobre a rocha e o insensato sobre a areia. Quando vêm as tempestades e as enchentes, a casa do primeiro fica de pé e a casa do insensato desaba. O exemplo era de fácil entendimento para os ouvintes de Jesus, porque lá em Israel são comuns tempestades repentinas que transformam leitos secos de riachos em fortes correntezas. Sabendo disso, o bom construtor levantava sua casa sobre a rocha, ou seja, escavava o solo até a profundidade necessária para encontrar uma base sólida para o alicerce da construção. Já o imprudente não queria saber de se esforçar. Talvez ele preferisse as facilidades do momento presente, ou quem sabe simplesmente se contentasse em viver perto de um riacho.
A mensagem aqui é bem clara, queridos. Jesus alerta para a inutilidade de apenas se encantar com suas palavras, mas não as colocar em prática, não levar a sério no dia a dia. Quando vem as dificuldades, a areia que parece sustentar a vida é levada pela água e a casa tomba. Mas para quem dá atenção a Jesus e se baseia o seu modo de viver nos seus ensinos, vai descobrir na hora da tempestade que a própria rocha, que é Jesus, dá a sustentação necessária para a gente se manter de pé. Então, queridos, vamos encontrar o livro? Quem sabe pode estar perdido na nossa casa, numa gaveta, ou às vezes em cima da mesinha na sala. É preciso encontrar esse livro, não só encontrar, ler, abrir, meditar, falar dele e pedir a Deus para a gente ser forte para obedecer, ser encorajado a obedecer essas palavras. Vamos fazer isso como Josias, vamos ser como Jó e vamos ser como vovó Lloyd e mamãe Eunice, cuidar do bem precioso que ele nos deixou, que é a família, para que ela seja nosso primeiro ministério. Que Deus nos ajude. Vamos orar? Senhor, colocamos as nossas famílias diante do Teu altar e, sobretudo, a nossa vida, que nós estejamos aqui agora fazendo como Josias, uma nova aliança, Senhor, um novo pacto com o Senhor. Por favor, nos dê coragem e nos ajude, porque sozinhos não conseguimos. Queremos enfrentar, Deus, cada dia, cada dificuldade, cada luta, cada momento alegre, buscando a Tua direção, estudando a Tua palavra, descobrindo nesse livro que é o nosso manual de instrução, cada preceito para o nosso bem viver. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. Carmen, eu gostaria de agradecer essa palavra abençoada. Que tempo rico, né, mulheres? E olha só, Carmen também deixou para a gente um desafio. E esse desafio é para a gente colocar em prática, tá, mulheres? Vamos colocar em prática, porque é uma forma da gente consolidar todo esse aprendizado. Olha só, vou ler para vocês, hein? Para você que acompanha o programa Mestras do Bem, o desafio que proponho é que vocês invistam em momentos semanais com a família, como o culto doméstico, por exemplo. Procure um horário com o maior número de pessoas da sua família que possam estar presentes. Caso não possam se reunir presencialmente, façam um encontro online e que cada componente da família escolha e decore um versículo. Pessoal, coloque em prática o culto doméstico. Invista esse tempo em família. Ele é um tempo de comunhão, é um tempo de aprendizado, de relacionamentos saudáveis dentro do seu lar. Quero me despedir de vocês, agradecendo, deixando um abraço e que Deus abençoe você e a sua família. Não deixem de comentar e compartilhar esse vídeo. Até breve!